Olá, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a este projeto, que é o FMG Talks. Hoje, o Centro Cultural se torna a Casa da Ciência. Este é o objetivo deste projeto, idealizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com esta parceria com o Banco do Brasil. O programa de hoje é um programa instigante. Nós vamos tentar responder uma pergunta bastante interessante. Quem somos nós, os brasileiros? Para tentar nos ajudar a compreender quem somos, nós vamos contar com a participação, com a colaboração, com os convidados, professores e pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Goulart Almeida e professor Sérgio Pena, com quem eu convido a vocês a dar uma salva de palmas para eles. Por favor. Professora Sandra, professor Sérgio, muito obrigado pela presença. E eu vou aproveitar que a professora Sandra, além de pesquisadora, professora da nossa Universidade Federal de Minas Gerais, uma das mais importantes universidades do Brasil e da América Latina, para nos ajudar a entender por que a universidade está numa empreitada como essa, nesse diálogo com a sociedade, nessa conversa com a sociedade, para mostrar o que ela faz. Por que é tão importante, professora? Boa noite a todas e a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui hoje, mostrando um pouco da pesquisa que nós fazemos na Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é uma das missões da nossa instituição, que é produzir conhecimento, divulgar conhecimento, compartilhar com a nossa sociedade. Eu digo sempre que a UFMG ela é um patrimônio do nosso país. Então, esse patrimônio está aqui para dialogar com vocês, para mostrar um pouquinho daquilo que nós produzimos em várias áreas do conhecimento na nossa instituição. Obrigado, professora. Bom, sem mais delongas, né, afinal, nós temos um tempo curto para fazer esse programa. Nós vamos, então, ouvir o professor Sérgio Pena, né, que vai aqui conversar, vai tentar nos ajudar a entender quem somos nós, os brasileiros, na perspectiva da genética. Lembrando que é possível participar. Ao final das duas exposições, nós teremos a oportunidade de tanto o professor Sérgio como a professora Sandra responderem as perguntas. O telefone de WhatsApp está aí, é o 975370082. Professor Sérgio Pena, o senhor assume aqui e eu, a professora Sandra, vamos nos sentar um pouquinho. Palavra com o senhor, lembrando dos nossos 15 minutos. Professor, por favor, aqui, ó, um pouquinho mais aqui. Isso, maravilha. Boa noite. Só um minutinho, deixa eu fazer uma troca aqui, que tivemos um pequeno problema técnico. Professor, por favor. Agora está melhor? Tá. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Nós estamos aqui hoje para tentar responder essa pergunta: quem somos nós, os brasileiros? A coisa mais preciosa que o Brasil tem, sem dúvida nenhuma, são as universidades públicas. As universidades públicas elas têm a custódia do conhecimento e são responsáveis pela transmissão do conhecimento para a próxima geração e também pela criação de novo conhecimento pela pesquisa científica. Recentemente, na Folha de São Paulo, um colunista fez a pergunta: vale a pena investir em ciência? A minha resposta é um enfático sim. A UFMG, através da pesquisa científica, tem contribuído de maneira fundamental para a sociedade mineira e a sociedade brasileira. E eu vou falar aqui hoje, nos próximos 15 minutos, espero que isso fique bastante claro para vocês, trabalho realizado de pesquisa na UFMG. Eu vou falar do trabalho do meu laboratório. Obviamente, existem vários outros laboratórios, alguns dos quais têm uma pesquisa tão importante ou mais importante do que a que nós fizemos. Só tomar uma águazinha. Então, a boa ciência sempre trabalha com perguntas. E, obviamente, uma pergunta tão complexa como quem é o brasileiro não poderia ser respondida de uma maneira fácil.
Você precisa de ter as ferramentas corretas para responder uma pergunta de forma que é uma pergunta basicamente transdisciplinar. E então eu quero mostrar como que nós desenvolvemos essa caixa de ferramentas. Isso aqui é uma notícia publicada no Globo em 1988, quando o nosso grupo foi o primeiro a trazer os testes de paternidade por DNA no Brasil. Isso aqui sou eu, acreditem ou não. Essa foi uma pesquisa feita na UFMG, uma pesquisa que trouxe uma verdadeira revolução social e jurídica na sociedade brasileira. E é uma contribuição da universidade para a sociedade mineira. E o que nós fizemos foi, efetivamente, desenvolver uma metodologia não radioativa para estudar o que nós chamamos de impressões digitais de DNA, que estão aqui de 9 pessoas, que são da mesma família, e você vê que cada coluna dessa é completamente diferente das outras. E o que nós estamos vendo aqui é o fato de que as impressões digitais de DNA refletem a individualidade genômica, genética desses indivíduos. Essa individualidade faz com que eu seja diferente de qualquer pessoa que já existiu na história da Terra ou qualquer pessoa que venha a existir no futuro. De fato, eu sou um evento único na história do universo. E isso nos dá uma certa dignidade, sem dúvida nenhuma. E, só para vocês terem uma ideia, se um casal único, se eles tivessem milhões de filhos, não tem, todos os milhões de filhos seriam diferentes, a não ser que fossem gêmeos idênticos. E, então, esse é um trabalho que foi feito pelo UFMG e que começou a construir a nossa caixa de ferramentas. Poucos anos depois, nós fizemos aqui em Minas Gerais a primeira reunião sul-norte do genoma humano e trouxemos para cá os maiores especialistas do mundo em genômica e, como consequência desse trabalho, nós iniciamos o primeiro projeto Genoma do Brasil, que foi o projeto Genoma do Schistosoma mansoni, que é o parasita da esquistosomose. Então, aqui na UFMG, em Belo Horizonte, foi iniciado o primeiro projeto genômico do Brasil, vários anos antes de qualquer outra universidade. Então, isso eu quero deixar bem claro, então, o papel que a universidade tem feito com relação à nossa sociedade. No ano 2000, estava sendo comemorada a chegada dos europeus ao Brasil. Eu não gosto de falar em descoberta, chegada. E, então, nós achamos que nós já tínhamos todas as ferramentas necessárias para tentar responder a pergunta: quem é o brasileiro? Agora, isso é complexo, porque, em primeiro lugar, o Brasil é um país de tamanho quase continental, enorme. E a população brasileira tem os componentes principais que a gente usa na nomenclatura do IBGE: branca, preta e parda. É uma população que tem uma estratificação muito grande dentro do país. E, se a gente olhar as cores, a percentagem da população que é preta ou parda é muito maior no norte do que no sul do Brasil. Então, nós, de alguma maneira, tínhamos de fazer opções dentro disso para tornar o trabalho possível. Então, o que nós decidimos foi que nós íamos trabalhar com brasileiros autodenominados brancos, usando, de novo, a metodologia do IBGE, que usa a autodeclaração. E não podíamos fazer também de todos os estados brasileiros, então nós pegamos da região norte, Amazonas, Rondônia, Pará, da região nordeste, Pernambuco, da região sudeste, Minas Gerais, e da região sul, os 3 estados do sul, e nós fizemos uma amostragem da população. E nós usamos agora, nós já tínhamos desenvolvido essa metodologia, 2 tipos de marcadores genéticos. Que são os marcadores genéticos do cromossomo Y, que o cromossomo Y ele vem passando de geração em geração, de pai para filho,
em linhagens que a gente chama de patrilinhagens. E o DNA mitocondrial, que é a contrapartida feminina. Então, são as matrilinhagens, as linhagens femininas. E nós já sabíamos que os cromossomos Y têm tipos diferentes em diferentes origens geográficas. E isso aconteceu porque o ser humano, a espécie humana moderna, teve uma origem única na África há mais ou menos 200 mil anos atrás, e quando ela migrou para fora da África para povoar os outros continentes, e foram ocorrendo mutações, e essas mutações marcam o lugar que as pessoas passaram, e aí, então, pelo tipo do cromossomo Y, a gente pode identificar as patrilinhagens. E o que é que nós observamos aqui? Que a patrilinhagem principal dos africanos, quando nós olhávamos no brasileiro branco, ela era muito, muito, muito rara. Só 2% dos brasileiros tinham essa patrilinhagem africana. E quando nós olhamos a patrilinhagem ameríndia, que aqui é 3, tinha praticamente 0. Então, todas as outras, os outros tipos, a patrilinhagem brasileira, inclusive aqui nós temos as várias regiões do Brasil, e aqui temos Portugal. E se você comparar os números do Brasil com os números de Portugal, eles são muito parecidos. Em outras palavras, do ponto de vista de linhagem paterna, o Brasil é um pequeno Portugal, ou um grande Portugal. E fomos agora olhar a parte materna, que é o DNA mitocondrial, que passa da mãe para todos os filhos, mas só é transmitido pelas mulheres. E, de novo, o DNA mitocondrial tem origens, eles têm tipos diferentes em origens diferentes. E o que é que nós observamos? Agora sim, com as mulheres a coisa ficou muito mais interessante. Que no Brasil como um todo, aproximadamente 1/3 das linhagens era europeia e 1/3 das linhagens era ameríndia e 1/3 das linhagens africana, mais ou menos. Em outras palavras, mais de 60% das linhagens matrilíneas não eram europeias em brasileiros brancos. Isso é uma descoberta interessante. E, se você olhar agora nas várias regiões do Brasil, a gente nota que existe uma estratificação muito interessante. No norte predominam os ameríndios, como esperado, no nordeste predominam os africanos, como esperado, e no sul predominam os europeus, como esperado. E em Minas Gerais fica exatamente 1/3, 1/3, 1/3, que mostra que nós somos, os mineiros, geneticamente predestinados para ficar em cima do muro. Então, essa é uma história interessante. Então, nós temos realmente os brasileiros, eles têm origens dos europeus, dos ameríndios e dos africanos, mas de uma maneira sexualmente assimétrica. Dos europeus, através dos homens, e dos ameríndios e das africanas, das mulheres, que é uma história muito interessante que explica o fato de que nós temos essas 3 raízes em praticamente cada um de nós. Também, de uma certa maneira, não é uma história muito bonita, porque é uma história de opressão e exploração sexual das índias e das africanas pelos europeus. Então, no número de abril de 2000 da revista Ciência Hoje, nós publicamos isso que nós chamamos o primeiro retrato molecular do Brasil, em homenagem ao Paulo Prado, que tinha publicado o livro Retrato do Brasil na década de 20. E o povo se encantou com isso no Brasil, e, poucos meses depois, nós fizemos um trabalho com a revista Veja, que foi a reportagem de capa da revista Veja, que é exatamente de onde viemos. E nós fizemos estudos do Antônio Carlos Magalhães, do Vicentinho, do PT, a princesa Paola de Orleans e Bragança, Paulo Coelho e várias outras pessoas brasileiras. E, se vocês conseguirem achar esse número de 2000 da Ciência Hoje, é uma história interessante, mas mostra como que, na verdade, uma coisa que é aquela pesquisa científica seca, na verdade, pode encantar o público.
E também fizemos, logo depois, o retrato do preto brasileiro, trabalhando com indivíduos autodenominados pretos, não vou entrar nisso, mas o que nós observamos foi que, enquanto o DNA mitocondrial nos brancos era variado, aqui nos pretos ele era monótono. A maior parte dos pretos tem DNA mitocondrial africano, enquanto o cromossomo Y dos brancos era essencialmente europeu, e nos africanos nós encontramos que apenas cerca de 50% dos cromossomos Y são africanos. E, então, o que nós estamos vendo quando a gente faz o estudo do preto brasileiro é o outro lado da medalha, da mesma medalha. E aí nós estávamos trabalhando com marcadores só do pai ou da mãe. Passamos para trabalhar com marcadores biparentais. E aqui nós fizemos um estudo muito interessante, porque nós tivemos acesso a toda a população de uma cidadezinha no município de Caraí, no norte de Minas, chama-se Queixadinha, onde o UFMG estava fazendo um trabalho de pesquisa sobre a cistosomose, e aí nós pegamos toda a população da cidade. E aqui o que nós fizemos foi que nós usamos marcadores que são chamados origem específicos, e aqui você vê indivíduos da ilha de São Tomé, que é na costa da África, e aqui indivíduos da cidade do Porto, em Portugal, e você vê que eles estão muito distantes um do outro, e aqui você vê os pretos, os pardos e os brancos de Queixadinha, e o que é que a gente observa? Que quando a gente estuda com marcadores biparentais, praticamente não existe uma diferença muito grande entre eles. Onde se concluímos que, a nível individual, é praticamente impossível inferir a ancestralidade genômica de um brasileiro a partir da sua cor, e vice-versa. E, então, mais tarde, mas esse trabalho só envolvia europeus e africanos. Nós passamos a usar polimorfismos biparentais que podiam trabalhar também com os ameríndios. Eu não vou entrar em detalhes moleculares para não entediar vocês, mas, então, agora nós podemos criar um triângulo que tem um vértice europeu, um vértice ameríndio e um vértice africano, e a gente vê como que os brasileiros vão se dispor dentro desse triângulo. E aqui a gente vê a população de São Paulo, e você vê que realmente existe um aglomerado maior no vértice europeu, mas você começa a ver indivíduos em todo o mapa do triângulo, Rio de Janeiro muito parecido, Minas Gerais mais diverso ainda do que São Paulo e o Rio, e o sul do Brasil, basicamente europeu. Aqui são indivíduos pretos de São Paulo e do Rio de Janeiro, e, de novo, a gente vê uma dispersão muito grande de ancestralidade, principalmente no eixo Europa-África, em todos os dois. E aqui, quando a gente pega a população do Rio de Janeiro, os brancos do Rio de Janeiro, os pardos do Rio de Janeiro e os pretos do Rio de Janeiro, e você vê a transição. Os brancos são mais ou menos 82% de origem europeia, os africanos 62% e os pretos 38%. Anos mais tarde, repetimos esse estudo, agora com 934 brasileiros, também do Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, e, de novo, fazendo esses mapas. Agora, esse estudo teve uma coisa muito interessante, porque nós sabíamos a proporção de brancos, pardos e pretos em cada uma das regiões. E sabíamos aqui a proporção de ancestralidade europeia, ancestralidade ameríndia e ancestralidade africana. Então, nós podíamos, por uma conversão matemática, calcular a ancestralidade da região, ao invés de grupos da região como um todo. E o que nós observamos, para nossa surpresa, foi que, quando você faz esse tipo de trabalho, você observa que a origem geográfica das regiões no Brasil é muito próxima uma da outra. Não existe aquela diferença tão grande. Então, no Norte é mais ou menos 69% de europeus, no Nordeste 60% de europeus, no Sudeste 74%, no Sul 79%, mas você vê que não são tão diferentes assim uma da outra. E aqui a gente vê que no Norte, predominância dos ameríndios, aqui no segundo lugar,
aqui dos africanos, e no sul, muito baixo os dois. Mas a importância disso foi mostrar que, embora os mapas do Brasil mostrassem diferenças muito grandes entre as regiões, quando a gente olha em termos de ancestralidade, a diferença não é tão marcante, é muito menor do que nós esperávamos. E isso aqui mostra, de novo, que o público está interessado na pesquisa, porque é um trabalho de pesquisa aqui da UFMG que saiu na primeira página da Folha de São Paulo, quando o trabalho foi publicado. Então, mostra que, realmente, nós não estamos falando de pesquisa numa torre de marfim afastada da sociedade. É a pesquisa que está visando responder anseios e perguntas da própria sociedade. Então, nós podemos chegar, então, às conclusões desse estudo rapidamente, 20 anos de estudo ou mais. E, então, cada brasileiro tem uma proporção singular de ancestralidade europeia, ameríndia e africana. A relação entre cor de pele e ancestralidade no Brasil é tênue, é muito difícil você estimar essa ancestralidade pela cor da pele e vice-versa. Nas várias regiões do Brasil, cores de pele possuem significados diversos. Realmente, no norte do Brasil, existe uma quantidade maior de pardos do que no sul do Brasil, mas o norte do Brasil é uma região praticamente equatoriana, quase. Você tem ali uma insolação, uma luz solar muito forte. E, provavelmente, isso influi muito para que os indivíduos sejam considerados pardos. A única divisão biologicamente coerente dos brasileiros é em 190 milhões de pessoas, que agora já são mais de 200. E, cientificamente, não se justifica a segmentação dos brasileiros em grupos de cor de pele para tratamento diferencial pela lei. Continuando as conclusões. Independente da cor da sua pele, a vasta maioria dos brasileiros tem um grau significativo de ancestralidade africana. Eu tenho, porque eu fui uma das pessoas que foi pesquisada. E o meu DNA mitocondrial é ameríndio. Independentemente da cor da sua pele, a vasta maioria dos brasileiros tem um grau significativo de ancestralidade europeia. E, independentemente da cor da sua pele, uma grande proporção dos brasileiros tem um grau significativo de ancestralidade ameríndia. Então, nós somos uma mistura dessas três raízes. E a única maneira de lidar com a variabilidade genética dos brasileiros é individualmente, que é o que a gente já tinha visto nas impressões digitais de DNA, que o genoma é único. Então, individualmente, como seres humanos únicos e singulares nos seus genomas e nas suas histórias de vida. Muito obrigado, desculpa, eu passei um pouquinho no tempo. Obrigado, professor Sérgio Pena. Professora Sandra, por favor, a senhora que vai apresentar uma perspectiva complementar do professor Sérgio Pena. Bom, primeiramente, eu gostaria de mencionar a minha área de atuação. Eu estou reitora da UFMG, mas sou professora da área de literatura. Então, uma área completamente diferente. Então, a ideia é justamente essa, trazer duas perspectivas sobre uma temática. Eu não sou antropóloga, eu trabalho com teoria da literatura e também com teoria da cultura, e trabalho especificamente com literatura e imigração. Mas eu gostaria de começar a falar um pouquinho, falando da literatura, que é o que me inspira. A literatura é a forma que nós temos de construir as nossas percepções da realidade. E é principalmente a forma como nós lidamos com o outro. Nós falamos sempre que a literatura é essa aproximação com o outro, a nossa capacidade de ver o mundo através do outro. Então, começo citando, a partir dessa perspectiva, citando um livro do qual eu gosto muito, um dos grandes livros da literatura brasileira, que se chama Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, um escritor baiano, que escreveu esse livro em 1984, e ele o faz de uma maneira bem interessante, da maneira que João Ubaldo Ribeiro geralmente faz. Vocês não
não viram ainda, não leram ainda, é importante ler. Ele tem um estilo próprio, muito irônico, cômico, tragicômico por vezes, e ele fala muito de uma história do Brasil ficcionalizada. Os fatos são reais, mas as histórias que ele conta e as perspectivas são todas ficcionalizadas, os personagens são ficcionalizados, mas ele traz essa perspectiva do povo brasileiro a partir desta relação. Ele fala dos índios, dos negros, dos portugueses, dos holandeses, e ele esse livro cobre mais ou menos 400 anos de história. E ele faz mostrando realmente as relações pouco cordiais entre essas raças que compuseram, ao longo dos anos, o que nós entendemos hoje como sendo o povo brasileiro. E ele faz um questionamento muito grande dessa relação. E, ao final, no início, ele coloca uma provocação que eu gosto muito dela. Ele fala assim: o segredo da verdade é a seguinte, 2 pontos. Não existem fatos, apenas histórias. O que ele está querendo dizer com isso? Claro que ele não está querendo dizer que não existem fatos, mas o que é interessante do ponto de vista dele, e é interessante do meu ponto de vista também, como pesquisadora da literatura e das histórias que compõem a nossa história maior, é justamente as várias formas de se contar uma história, de se contar uma perspectiva de um fato da nossa realidade. Então, ele está dizendo isso. São várias as histórias, são várias as possibilidades de contar uma história. Eu gosto muito dessa reflexão que ele traz. Então, a partir dessa perspectiva, hoje eu pensei como que eu vou tratar um tema não muito fácil. Eu não sou antropóloga, como eu disse, mas eu sou uma estudiosa da literatura e da cultura. E cheguei, é claro, depois de João Ubaldo Ribeiro, não poderia deixar de citar um outro escritor brasileiro, também romancista, de quem eu gosto muito, mas que escreveu uma obra, ele demorou 30 anos para escrever essa obra, que é Darcy Ribeiro. E Darcy Ribeiro escreveu O Povo Brasileiro, que é um ensaio antropológico, o professor Sérgio Pena conhece, um ensaio muito importante, publicado em 1995, em que ele, como antropólogo, analisa toda essa história, essas 3 matrizes que compuseram, como matrizes étnicas, que compuseram o povo brasileiro, que estava sendo estudado à época, ou seja, o índio, e ele trabalhava também com o contexto do colonizador europeu. Ele sempre caracterizou o colonizador europeu como sendo esse branco que deu origem ao povo brasileiro, e também o negro africano que veio ao Brasil pela diáspora, que é a diáspora também das Américas. Então, é um livro muito importante também para se pensar o povo brasileiro, e ele fala muito de uma questão que é muito visível, que foi mencionada pelo professor Sérgio Pena também, que é a diversidade do povo brasileiro. A gente sempre ouve como uma piada, quando as pessoas dizem porque o brasileiro é muito diverso, o passaporte brasileiro ele é muito válido no exterior, por causa disso qualquer pessoa pode ser brasileiro, mas isso foi me dito, de fato, por uma embaixadora que falou: isso é verdade, nós realmente um povo diverso, é o povo mais diverso que existe em termos de configuração diferentes e várias composições. Então, ele fala dessa diversidade, mas ele fala algo também que o professor Sérgio Pena mencionou, que essa diversidade, essa miscigenação, ela é produto de um passado histórico muito violento. Nós não podemos esquecer disso. Isso é uma das questões que ele coloca, e aí ele está dirigindo a sua crítica a um outro pensador, que é Gilberto Freire, que, em 1933, escreveu Casa Grande e Senzala, e que ele fala muito da democracia racial no Brasil. Então, nesse sentido, Darcy Ribeiro questiona esse mito. Ele fala que é um mito a democracia racial brasileira, porque a história do Brasil, a construção do povo brasileiro, das raças brasileiras, nesse sentido, foi construída por meio de muita violência. E nós estamos falando da violência perpetrada com a população indígena, muito pelo que o professor Sérgio Pena também mencionou. Nós tivemos, o que aconteceu foi, muitas vezes, um abuso, uma violência sexual, estupro, muitas vezes, dos europeus com relação às indígenas, às mulheres indígenas, e também com um histórico muito violento com relação à exploração do negro no Brasil, através da diáspora e do todo o processo de escravatura que todos nós conhecemos. Então, o processo de construção do brasileiro por meio dessa diversidade não é
é um processo harmônico, como se acreditava durante muitos anos. É um processo que ele é muito violento e que deixou cicatrizes, às vezes não muito veladas, mas que deixou na história do nosso país. Então, passando um pouco a partir dessa fala muito importante do Darcy Ribeiro, eu pulo um pouco mais para falar do povo brasileiro, sobre uma pesquisa que eu realizei juntamente com a minha colega, a professora Maria Zilda Cury, que é sobre a questão da imigração, a literatura e imigração, que é um componente muito importante também do povo brasileiro. E nós estudamos, então, como que a literatura reflete e como ela também questiona muitas das ideias que foram passadas ao longo dos anos sobre essa criação do povo brasileiro. E uma delas é toda uma política também de assimilação que foi construída pelo governo brasileiro na época da leva dos imigrantes, que foi século XIX e também século XX, e que nós percebemos que a literatura, ao tratar dessa construção, ela questiona muito dessas ideias também. Então, um exemplo disso, nós temos várias produções literárias que trabalham a questão do imigrante. No entanto, todos os imigrantes que escreveram, até recentemente, eles eram considerados brasileiros, e era uma literatura considerada nacional. Não se dividia muito, como acontece em outros países, em literaturas que eram, por exemplo, afro-brasileiras ou afrodescendentes, ou então literatura de origem judaica ou literatura italiana. Nós não temos muito esse marcador. Esse marcador, quando existe, é mais recente, por causa dessa história do Brasil, em termos de criar uma cultura de assimilação. Então, nós tivemos, logo no início do século XIX, nós tivemos uma leva grande vocês devem lembrar, quando estudaram no colégio, uma leva principalmente de italianos e de alemães que vieram para trabalhar na lavoura do café. Mais à frente foram os japoneses que chegaram através de um convênio com o governo brasileiro em 1908. E, a partir daí, houve todo o incentivo também à imigração do país e que aconteceu nos anos seguintes, primeiro numa outra leva que foi até antes do início da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, que nós tivemos também um grande incentivo à imigração, principalmente dos judeus e também dos libaneses, e depois de 1945, quando houve uma restrição maior à migração. Então, o que isso nos mostra por meio da literatura e por meio da construção do povo brasileiro? Mostra um processo de desenvolvimento da identidade do povo brasileiro. Não é um processo que começa no período e termina. É um processo contínuo. E, até hoje, também, quando se fala de identidade, que é uma área também que eu pesquiso, a gente fala sempre que a identidade ela é um produto da cultura, um produto histórico de vários desses processos pelos quais nós passamos como país. E que essa cultura, essa produção, ela é muito visível nas produções literárias ou artísticas, e principalmente por meio da literatura. Então, é um processo de construção de identidade. Se, por um lado, nós temos, como o professor Sérgio mencionou, todos esses estudos que mostram, em termos biológicos e genéticos, como se constrói, nós também temos um outro lado de compreensão desse processo que aconteceu ao longo dos anos, que é um processo que ele é construído, como nós dizemos sempre, cultural, social e também em termos da nossa configuração regional. Então, é um processo contínuo de construção que continua até nossos dias. Em termos de imigração, hoje em dia, nós nos deparamos com outros grupos, muitos de refugiados, que vêm ao Brasil, como os haitianos, venezuelanos. Então, todos esses irão, ao longo dos anos, estarem presentes na composição do povo brasileiro. E nós teremos também a influência dessas pessoas que se juntam a essa construção do povo brasileiro
por meio das expressões culturais do povo, que é através da arte, do teatro, da literatura e várias outras produções que nos permitem ler, muitas vezes a contrapelo, como nós dizemos, a história oficial que nós temos através dos registros históricos. Então, com isso, eu termino a minha fala e agradeço a todos vocês. Um prazer estar com o professor Sérgio Pena aqui hoje. Muito obrigada. Professora Sandra, professor Sérgio, obrigado pelo tempo. No final deu certo, né? E já temos aqui 3 perguntas, né? Vamos a elas para a nossa parte aqui de debate. A gente ainda pode ter perguntas para os professores que estão aqui. Temos uma pergunta aqui dirigida a ambos. Tendo em vista que não há diferenças genéticas significativas entre a população brasileira e a categorização racial é autodeclarada, qual a opinião dos palestrantes sobre o sistema de cotas raciais nos mais diversos concursos públicos, inclusive vestibulares, aí, inclusive o SISU, e as comitivas, as comissões, para julgar a cor dos participantes? Professor, professora. O microfone tem mais uma coisa muito importante no trabalho que nós fizemos é o fato de que nós lidamos com fatos. Nós queríamos mostrar como as coisas são. Agora, a interpretação delas fica a cargo de cada um. A genética quer instruir o diálogo. Ela não pode dizer quais as conclusões que devem ser chegadas. E a política é uma coisa que não pode ser biológica. A biologia não pode instruir a política. Foi o que tentaram fazer os nazistas na Alemanha, o Hitler, fazer uma política baseada em biologia. E não é isso que nós queremos fazer. Então, eu acho que a interpretação e a minha opinião pessoal não é relevante nesse caso. O que importa é a interpretação de cada um. Cada um tem direito à sua opinião. Só não tem direito aos seus próprios fatos, mas a sua própria opinião ele tem. Então, as pessoas interpretam isso de maneira pessoal. Então, eu queria deixar claro que nós estamos lidando, apenas apresentando os fatos que nós pudemos averiguar quanto à genética do brasileiro. E eu não quero, certamente, entrar nessa seara da política. Eu gostaria de remeter a uma fala também do Darcy Ribeiro, quando ele analisou todos aqueles dados, fez todo aquele estudo, e ele conclui que o preconceito no Brasil ele é um preconceito que tem a ver com a cor da pele, né? As pessoas realmente têm essa relação e tem pouco a ver, ele não disse dessa forma à época, com a origem, mas que tem a ver com o preconceito que a pessoa sofre na pele, né? Isso acontece com os indígenas, acontece com os negros, acontecem com vários, até mesmo com os japoneses também, houve casos, eu relatei a partir, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, as pessoas, os preconceitos existem porque nós vemos o outro de maneira diferente, que não é como nós somos. Então, por causa disso, isso é a defesa do Darcy Ribeiro, ele desconstrói aquela ideia de que há uma democracia racial no Brasil, e ele fala que não pode ter democracia racial se não houver uma democracia social. Então, esse é o argumento que ele usa, o argumento que vários antropólogos usam, justamente para falar que nós temos realmente que há esse preconceito que levou à exclusão de certos grupos de pessoas de participarem da sociedade de maneira efetiva, né, como deveriam participar, e que nós temos, através dessas leis de cotas, é uma forma de nós compensarmos essa exclusão que foi causada por questões históricas, como eu também mencionei. Isso não é só no Brasil, são em vários países. Então, há estudos que mostram a importância que essas cotas têm no sentido de fazer com que essas populações que foram historicamente excluídas
desse contexto, possam fazer parte da sociedade de forma mais equânime. Então, esses estudos que mostram e esses tipos de discussões que têm levado algumas dessas questões com relação à cota ou com relação também mesmo às bancas de verificação. Eu só queria voltar atrás, porque eu respondi a primeira parte da pergunta. E a segunda parte da pergunta são esses tribunais raciais, morfológicos, que foram criados. E isso, do ponto de vista genético, não faz o mínimo sentido, e do ponto de vista que a gente tem da história do Brasil, esses tribunais. A única maneira de você dizer se o indivíduo é preto, ou branco, ou pardo, é a autodeclaração, que é o critério que o próprio IBGE usa. E não existe nenhuma maneira objetiva de você fazer isso. Então, eu acho que o debate é de fatos, não precisa ser politizado, mas, por outro lado, não vamos fazer pseudociência com esses tribunais raciais que estão sendo montados aí pelo Brasil. Obrigado, professor Sérgio. Professora Sandra, uma pergunta aqui, na verdade, duas perguntas, uma delas identificada, a outra não. Quem se identificou é a Juliana Garcia. Ela pergunta ao professor Sérgio. Vou fazer essa, já tem para a professora Sandra também. Professor Sérgio, hoje em dia temos visto a venda de vários kits de análise de DNA, que você compra pela internet e manda para um centro de análise pelos correios. Os resultados desses kits são confiáveis? Ela diz: vi uma reportagem que uma pessoa fez análise com kits de duas marcas diferentes e o resultado não foi nem próximo em termos de origem e percentuais de seu DNA. A outra, também convidada aqui, também fez uma pergunta muito semelhante. Professor. Isso é um problema. As empresas que fazem estudos de ancestralidade. Porque o que nós mostramos aqui são estudos de grupos. E, então, na média, as empresas que, quando você faz um estudo de ancestralidade, você acerta, porque você está lidando com grandes quantidades. Já o resultado individual, ao longo dos anos, porque eu trabalho nessa área, eu já fiz a minha ancestralidade em umas 5 ou 6 companhias dessas diferentes. E, inclusive, eu tenho o teste mais ácido, que é o meu genoma total. Então, eu já sei as proporções a partir do genoma total. E já tive os resultados mais estapafúrdios. Já tive um exame que uma vez falou de uma empresa nos Estados Unidos que eu era 24% japonês. Então, porque provavelmente eles estavam confundindo a ancestral, porque eu tenho, na verdade, uma contribuição palpável de ancestralidade ameríndia, meu DNA mitocondrial, e eles estavam confundindo os ameríndios que têm uma origem na Ásia, que vieram para o Brasil. Mas eu acho que esses estudos são bons, mas eles têm de ser tomados com uma pitada de sal. Obrigado, professor. Agora, uma pergunta do João Almeida, que se identificou aqui para a professora Sandra. Você vê na literatura contemporânea brasileira um movimento que visa dar mais visibilidade para a diversidade? Aí ele pergunta, me perdoem, há mais espaço para escritores e escritoras negras, por exemplo? Você conseguiria destacar alguma obra interessante desse movimento como uma dica de leitura? Uma pergunta muito importante. Com certeza, eu parei o meu histórico muito breve, parei no momento justamente que há uma mudança muito grande da literatura contemporânea. Eu trabalho com literatura contemporânea e trabalho também com a migração, como eu disse. E esse momento é um momento muito profícuo, não só porque nós estamos em um momento em que nós estamos resgatando todos aqueles escritores, aquelas escritoras que foram silenciadas ao longo de vários anos, como também nós estamos abrindo espaço para outros escritores que, durante muito tempo, estiveram ausentes do nosso cânone literário. Uma escritora da qual eu gosto muito é Conceição Evaristo, é uma escritora que faz um trabalho maravilhoso, escreve poemas, contos,
povos, e fala um pouco de todo esse histórico da vivência do racismo, da questão da escravatura. Então, é uma escritora que questiona muito o lugar de fala também desse sujeito, dessa mulher negra. É uma escritora que realmente faz uma história, que faz um levantamento de tudo isso que a família dela passou e que ela também tem vivenciado. E é uma obra que está se tornando referência, muito conhecida no exterior também. Agora, o mais interessante é o fato de que o primeiro romance, praticamente, da literatura brasileira, hoje sabemos, foi escrita por uma mulher negra, abolicionista no século XIX, Maria Firmina dos Reis. Então, se alguém não conhece, é muito interessante. O romance se chama Úrsula. Então, hoje se sabe, claro, que isso foi um trabalho de resgate que é feito pela literatura, e hoje se descobriu-se, então, que essa mulher negra, abolicionista, liberta na época, mas que começou a fazer todo um trabalho, escreveu um romance que hoje é considerado praticamente o primeiro romance da literatura brasileira. Então, são dois exemplos interessantes. Eu gostaria de voltar, se você me permite, Marcílio, só para complementar uma questão da resposta anterior, com relação às bancas que têm sido instituídas, inclusive a UFMG fez isso, eu tenho que dizer. É claro que eu concordo com a premissa do professor Sérgio Pena, concordo inteiramente. Acho que mesmo nós que estudamos na literatura, a teoria da cultura, a gente questiona até o conceito de raça. Não faz sentido o conceito de raça. A partir, inclusive, dos estudos que o professor Sérgio Pena mostrou, não faz nenhum sentido. Agora, não foi assim que a nossa sociedade foi construída. E eu concordo inteiramente que a gente deve se autodenominar. Eu pertenço, seja por minha descendência, seja por todo o histórico da minha família, eu devo ser capaz de falar de onde eu vim e isso ser aceito. O que acontece é que nem sempre isso tem realmente refletido de maneira que nós podemos dizer que as pessoas estão agindo de boa fé. Esse é o problema. Partindo do pressuposto que a genética e também o direito, eles nos mostram realmente dados, fatos muito importantes, mas nem sempre a sociedade, a nossa cultura, se comporta dessa maneira ideal. Então, muitas vezes, o que precisa ser feito é justamente esse processo. A UFMG começou a fazer esse ano por causa das muitas denúncias de fraudes que nós recebemos. Então, nós começamos a fazer esse processo de uma banca de verificação composta de estudiosos que trabalham essa área, para justamente tentar fazer com que a cota cumpra a sua função, que é dar direito àquelas pessoas que foram excluídas historicamente de um processo que deveria incluí-las e que elas foram excluídas. Então, esse processo de compensação por exclusão, ela parte do pressuposto que as pessoas devem e precisam agir de boa fé. E, claro, que isso seria o ideal, num país que respeitassem as leis, que as pessoas fossem, ou que não compreendessem, ou que compreendessem dessa forma. Então, surgiu dessa necessidade. Agora, entendendo também que esse é um processo de construção. Nós estamos encontrando a melhor maneira. O que nós queremos, é claro, é que isso seja um processo justo e inclusivo para a comunidade que precisa realmente desse processo de inclusão. Mas, então, não seria o caso no tribunal desse tipo, ao invés de fazer uma análise morfológica, fazer um estudo de ancestralidade pelo DNA? Então, que seria uma coisa muito apropriada para a universidade fazer. Seria interessante, sim. Só que o que foi demonstrado historicamente, e isso quem está falando não sou eu, são os estudiosos que trabalham, como eu disse, eu sou estudiosa da literatura e da cultura, mas quem trabalha com isso, e o professor o Darcy Ribeiro menciona, é que o preconceito, a maneira como as pessoas são excluídas, não tem a ver com a ancestralidade, mas sim com a cor da pele da pessoa. Então, essa é a marca da exclusão na nossa sociedade. Isso é o que nos mostra um estudo que mostrou também Darcy Ribeiro. Então, infelizmente, essa é a condição da nossa sociedade. Ela é estratificada pela cor da pele da pessoa, infelizmente, é claro. Então, quando se fala de uma compensação histórica, nós estamos falando de uma compensação por aqueles que foram excluídos. E aqueles que foram excluídos historicamente, isso os estudiosos têm dito nesse sentido, são aqueles que realmente têm essa marca
no corpo, né? Até a Conceição Evaristo, voltando à pergunta que foi feita, ela tem todo um trabalho que fala justamente do corpo, dessa marca que é sentida no corpo, essa marca de exclusão, que é sentida no corpo feminino e também no corpo negro. Oi, sim. Pergunta aqui do Nélio ao professor Sérgio Pena, mas eu vou tomar a liberdade, viu, Nélio, de estender à professora Sandra. Como fica a continuidade dessa pesquisa e de todas as outras neste momento, né, ele coloca aqui do atual governo, mas aí tendo em vista os cortes anunciados recentemente? Realmente, os cortes de pesquisa e do próprio orçamento da universidade são vexaminosos, quer dizer, é coisa que jamais... É o que eu estou dizendo. As universidades públicas são a coisa mais importante que o Brasil tem, e elas têm de ser preservadas de qualquer maneira. E a pesquisa dentro dessas universidades tem de ser preservada, porque elas que contribuem mais para a criação do novo conhecimento, mais do que os institutos de pesquisa, etc. Então, uma política governamental que vá tentar valorizar as universidades particulares e desvalorizar as universidades públicas, sendo que nas universidades particulares a contribuição da pesquisa é muito menor em termos de volume, eu não posso concordar com isso, não. Mas a senhora tem muito mais gabarito para responder essa pergunta. Essa é uma enorme preocupação que nós temos. 95% da pesquisa realizada no Brasil é feita por instituições públicas. Em nenhum país do mundo a pesquisa é feita por iniciativa privada. Grande parte, claro, que em alguns países essa relação de empresas privadas, ela é maior do que é em outros países. Mas, por exemplo, 60% da pesquisa nos Estados Unidos ela é produzida, ela é financiada pelo poder público. No Canadá também, na Europa 77%. Quer dizer, os dados são muito concretos. Não tem como nós construirmos um país sem investimento em pesquisa. Em pesquisa em todas as áreas. Vocês acabaram de me ouvir falar de literatura. Muita gente acha que literatura não faz pesquisa. Nós fazemos, né? Nós fazemos, é importante. Ciências humanas, todas as áreas do conhecimento são importantíssimos para a construção, para o pensamento crítico do país. Então, não se constrói um país sem investimento contínuo em ciência, em educação, em tecnologia. Não há como. Os países do mundo que enfrentaram crises financeiras, quais foram as opções? Foi justamente investir nessas áreas. É o caso da Coreia do Sul, é o caso da Alemanha, é o caso de Israel. Esse é um investimento que precisa ser feito, né? E esse investimento ele tem que vir do setor público, porque, claro que nós podemos fazer transferência de tecnologia, né? Aliás, a UFMG, com muito orgulho, é uma das universidades que mais tem, em termos de depósito de patente, é a universidade que mais tem esse número. Mas há toda uma pesquisa que é básica e que ela tem que ser financiada pelo Estado. Isso em qualquer lugar do mundo. E, quando se fala em produção de conhecimento, ela é importantíssima também para a melhoria de vida da população. Nós tivemos um exemplo na fala do professor Sérgio Pena. Nós temos várias situações em que todas essas pesquisas que são feitas nas universidades, elas desembocam em produtos relevantes para a nossa sociedade, que têm um impacto muito importante na vida das pessoas, no pensamento crítico, nas políticas públicas. Então, é importante que nós façamos isso. Darcy Ribeiro também falava que não há como construir um país sem universidades. Ele falava da universidade pública, né? E eu digo que não se pode construir um país sem investimento em pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. E isso está, justamente, toda essa pesquisa está nas universidades públicas, não é, professor? Isso me lembrou, existe um pesquisador argentino chamado Bernardo Ursay, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina alguns anos atrás, e o Bernardo Ursay falava que a Argentina é pobre demais para se dar o luxo de não fazer pesquisa. Então... Bom, nós estamos chegando, na verdade, ao nosso final, e nós temos um comentário e mais uma pergunta, que é bastante complexa. Vamos tentar lá, porque nós estamos vendo ali, nós estamos a 1 minuto e 33 da nossa tentativa de terminar o nosso evento. Bom, o comentário é o seguinte:
O fato de sermos praticamente indistintos geneticamente em nada espelha as gigantescas diferenças sociais no país. Ou seja, é evidente que a população fenotipicamente negra, bem como ameríndia, encontra-se indubitável prejuízo econômico e social comparado aos ditos brancos, reflexo da história de colonização e exploração no país. Assim, a lei de cotas, concorde ou não, tem base social e histórica, não biológica, tampouco genética. A lei de cotas reflete, pois, nada mais que um esforço em busca de uma maior equidade do acesso ao ensino público para a população brasileira. Aí o professor Sérgio, ao final aqui, tem como fazer umas considerações. E uma última pergunta aqui para que nós possamos fazer, e aí, infelizmente, a gente vai caminhando para o final da nossa primeira, né, de muitas. Se a diversidade genética é tão grande, como nos evidenciou o professor Sérgio Pena, e a cultura é tão importante para a constituição da nossa identidade, como defendeu a professora Sandra, a própria pergunta do evento não estaria equivocada? Não há, então, um brasileiro? Haveria um brasileiro do agora, um brasileiro de cada tempo? Temos quanto? Temos... um segundo para responder. Não, eu queria só deixar claro um aspecto que o que nós mostramos é que as pessoas são todas diferentes quando a gente faz um estudo. Isso quer dizer que nós somos, não existem raças humanas, porque nós somos igualmente diferentes. Em outras palavras, as diferenças genéticas entre eu e a professora são tão grandes feito as diferenças genéticas que existem entre eu e alguém que mora na Nigéria ou eu e alguém que mora em Beijing. Quer dizer, nós somos todos igualmente diferentes. Agora, quanto à crítica de que a pergunta quem é o brasileiro, talvez a pergunta melhor quem são os brasileiros, que eu acho que foi a maneira como eu coloquei no slide, porque eu acho que não existe um arquétipo de um brasileiro, não existe ninguém que represente o Brasil como um todo. Isso seria ridículo, ter uma pessoa representando um país de 200 milhões de pessoas que são todas igualmente diferentes, né? Sim, inteiramente de acordo. É uma construção. A identidade, seja ela nacional, a identidade individual, ela é uma construção, um processo de construção que leva em consideração várias questões. Aqui, no caso, o que é importante também, nós sabemos que essa diversidade, qual que é o nosso objetivo, o que nós queremos, né, principalmente eu como educador e a universidade, que essa diversidade se esteja representada cada vez mais na nossa comunidade e que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais justa e equânime, que nós não tenhamos que dizer você é um brasileiro X com alguns direitos, esse é um outro brasileiro que não tem os mesmos direitos. Acho que esse é o nosso norte, é o norte também do direito brasileiro e é o norte que o professor Sérgio Pena nos mostra através do seu belo trabalho. Bom, nós recebemos outras perguntas, eu peço desculpa, mas, na verdade, no nosso tempo, por e-mail, eu passo para vocês. Claro, boa ideia, professor. Bom, e a primeira edição do FMG Talks, essa que é a primeira de tantas que nós vamos fazer aqui nessa casa, que passa a ser a casa do FMG Talks, seja o final. Muito obrigado a todos vocês que aqui estão, professora Sandra, professor Sérgio. Calma, professor, não levanta, não. Me deixa sozinho aqui, não. Bom, o FMG Talks, gente, vai acontecer todos os meses aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, né? Esse equipamento que integra o circuito cultural da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, né? A ideia é que a gente possa fazer um diálogo, né, nosso com a ciência. A segunda edição já tem data marcada, então coloca aí na agenda. É no dia 10 de julho. Os professores Ado Jório e Silvia Guatimozin vão mostrar como pesquisas na UFMG nas áreas de física e bioquímica estão inovando no uso da nanotecnologia. E no dia 5 de agosto, os professores Nívio Ziviani e Eduardo Albuquerque vão falar sobre inteligência artificial. O projeto UFMG Talks é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa em parceria com o Centro de Comunicação da UFMG e conta com o apoio da Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa Fundep.
As edições do FMG Talks estão sendo gravadas e poderão ser assistidas pelo site da Pró-Reitoria de Pesquisa. O endereço é o www.fmg.br/prpq. Nós, da UFMG, agradecemos mais uma vez ao Banco do Brasil pela parceria e também ao Centro Cultural. Uma boa noite a todos e a todas, e será um prazer encontrar vocês em outras oportunidades. Uma boa noite.